Estamos de volta com entrevista coletiva, falando com a Andréia Borges, gerente de sensibilização e gestão da bacia do PCJ. Andréia, aqui em Campinas, especificamente, olha, 1 milhão de habitantes, mais de 1 milhão de habitantes, aqui a Prefeitura e a Sanasa se negam a diminuir o preço da água para incentivar a economia. A Sabesp fez alguma coisa em São Paulo, mas aqui em Campinas a Sanasa não fez. O que está começando a ser feito agora, estudado pela Prefeitura junto com a Sanasa, é uma redução para os grandes consumidores, redução de tarifa para os grandes consumidores. E aí, o pequeno consumidor, que somos todos nós, fica perguntando, e nós, por que não? O conjunto dos pequenos consumidores não consome mais do que os grandes consumidores? O que você pensa disso? Bom, acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Então, realmente, a gente tem que ir... muitas vezes as pessoas conversam, né? Então, eu trabalho muito com educação ambiental, sou responsável por esse programa lá no consórcio PCJ. E o que acaba desanimando as pessoas? Poxa, eu estou aqui, estou economizando, reduzi meu tempo de banho, não lavo o carro, não faço nada. Minha vizinha vai lá, fica lavando a calçada, né? Tirando folhinha da calçada com a mangueira. E aí, eu reclamo com ela, ela fala, é você que paga minha conta? Não é, então deixa que eu cuido da minha água. Então, por isso que a gente tem que investir cada vez mais nesses projetos de sensibilização mesmo, né, da população. Porque não só a população precisa ajudar, mas também precisa ser reconhecido esse trabalho da população, porque isso acaba desanimando, né, como um todo, mas como os grandes usuários também. A gente tem formas, né, e qual é a ideia do consórcio? A gente está estudando cada vez mais as novas tecnologias que já estão disponíveis no mercado. Então, a gente tem torneiras economizadoras, bacias, né, válvulas de descarga que são economizadoras. Só que isso ainda tem um custo maior, né? Então, as pessoas acabam não utilizando porque tem um custo maior do que outros, né, comuns, que gastam mais água. Então, a gente precisa de incentivos para que esses custos diminuam, né, e que todo mundo tenha acesso a esses recursos e possa ajudar. Né? Aliás, você falando sobre isso, tem aquelas descargas que são mini descargas e descargas normais, né? Nem todo prédio, nem todo apartamento ou casa tem esse tipo de coisa. Acho que o governo do estado poderia facilitar retirando todos os impostos para quem for trocar. Isso. Né? Como foi feito com geladeiras, exato. né? Mais do que ficar clamando aí, economia, faz alguma coisa também, não é? Isso a gente, né, tem investido, tem pegado mesmo em cima, porque a gente precisa ter um investimento nessa questão. Então, reduzindo os impostos, como foi feito com vários, né? É carro, né? Se for pensar, carro polui e tal. Então, vamos fazer com que realmente a gente está passando por uma crise muito séria. Então, a gente precisa mesmo ter incentivos para que a população possa trocar suas descargas. Hoje a gente tem essas economizadoras, né, de 3 litros e 6 litros, né, com 2 botões, e as normais consomem mais de 10 litros de água por descarga. Então só aí, olha a quantidade, né, que conseguiria reduzir. A sugestão aí para o pessoal do governo do estado de São Paulo, viu? Além da gente ficar atacando o corpo um no outro, porque tem responsáveis sim, porque não fizeram no mínimo as represas, mas olha uma sugestão boa para começar já, né, de imediato, população sem nenhum sacrifício poupar água. Gabi? Nós temos ouvido em muitas entrevistas com o governador, não sei se eu posso dizer uma garantia ou, enfim, uma afirmação de que não faltará água no estado, mas o que os especialistas dizem, né, a gente conversando com você, que a gente vê que a realidade é muito diferente, que tem um risco. E existe esse risco mesmo? Como é que... Não, existe o risco. Os reservatórios estão baixando, né? A gente já vai zerar o volume útil, né? A gente fica sempre assim, na garantia de que vai chover. Então, a gente espera que chova, que esse próximo, né, verão seja chuvoso para a gente conseguir compensar um pouco, recuperar esses reservatórios. Mas o risco existe. Andréia, o volume morto que vai ser explorado agora, em breve, é um volume morto que existe exatamente para emergências, né? Mas agora é o caso de emergência. Por isso que eu sou a favor da exploração do volume morto. Esta é a emergência. Mas tem muita gente que é contra isso. Quais são os malefícios de se explorar agora o volume morto dessas represas, no caso aqui, o sistema Cantareira? Realmente a gente já está, né, numa questão numa situação de emergência. Tanto que o consórcio, inclusive, fez, né, uma orientação, porque a gente gostaria que fosse decretado estado de calamidade pública já, para que fossem aportados mais recursos para a região, né, e com isso a gente conseguisse investir em projetos
né, para esse uso racional de água, captação de água de chuva, reuso de água, enfim. E qual que é o problema dessa utilização do volume morto? A gente, o que mais acredita, né, o consórcio, enfim, falando, que o problema dessa utilização do volume morto é que a gente deveria tentar tudo, né, todas essas alternativas antes de começar o volume morto. Porque esse é um reservatório para emergência importante. A gente não sabe como vai ser, né, o próximo verão. Então, pensando que a gente passe por um outro período de estiagem, como vai ser? A gente não vai ter nenhum volume morto para utilizar na próxima estação. Mas quais são os outros problemas? Em relação ao ecossistema, então a fauna, você vai diminuindo cada vez mais a quantidade de água. Aquela população de peixes, por exemplo, que está ali, eles vão se aglomerando cada vez mais, competindo mais, pode diminuir a quantidade de oxigênio e com isso ter uma mortandade de peixes. Nos reservatórios, que a qualidade de água é excelente, né? Com isso a gente pode prejudicar a qualidade de água desses reservatórios. Quando vai diminuindo cada vez mais a quantidade de água, o entorno fica exposto. Toda a terra fica exposta e isso pode aumentar o risco de erosão, de assoreamento desses reservatórios. E no futuro a gente pode correr o risco de ter uma quantidade menor para reservar de água. Isso já não poderia estar acontecendo, porque o Cantareira está com 9%, mas tem algumas represas do sistema Cantareira que já estão com 2 ou 3%. Será que já não está correndo o risco desse assoreamento, por exemplo? Sim, corre o risco. Vocês podem ver fotos, né, da região das represas, então tem uma grande área exposta, né? É que não está chovendo, não está tendo tanto carreamento, né, de sedimentos. Quando chover. Mas quando chove, aquilo lá escoa e pode sim causar um assoreamento dessas represas, diminuindo a quantidade, né, que a gente pode ter para reservação no futuro. E corre o risco dessas represas secarem? Não, grande parte da represa ela já está seca. Sim, mas secarem no sentido de morrer? Ficarem inúteis. Então, tem por isso o volume morto, que é para isso não acontecer. A gente não pode deixar zerar totalmente por conta de todo o ecossistema, né? A gente vai acabar com tudo ali. Então, isso só não acontece por conta desse volume morto. Por isso que é importante a garantia dele. Tudo bem que ainda tem, o pessoal, né, tem comentado que tem um volume morto do morto. Né, que ainda tem uma quantidade de água que não vai ser retirada exatamente por conta disso, porque não pode ser retirada por conta do ecossistema. E a qualidade dessa água do volume morto, se ela não for bem tratada, ela pode trazer algum risco para o meio ambiente, para a saúde? Não, quanto a isso não. A água é de boa qualidade, né? Hoje a gente já tem. Quanto mais a gente vai diminuindo a quantidade de água, mais vai concentrando possíveis poluentes. Na minha região, a água está de boa qualidade, né? Mas nos rios da nossa região, como deu o exemplo, né, aqui da Sanasa, eles já estão tendo um gasto enorme com essa limpeza, né, da água. Então, na hora do tratamento da água, muitos produtos químicos têm que ser usados para garantir a qualidade de água para a população. Porque diminuiu a quantidade da água no rio, com isso concentrou, né, a poluição, né, os poluentes no rio. Nós temos só mais um minuto. Eu queria falar sobre a perda, né, do tipo oficial de água. Não é o cidadão, a moça que lava o quintal, não. É a perda que a gente tem nos encanamentos. A Sabesp fala em 20%. Eu, sinceramente, não sei se é isso, tá? Tenho minhas dúvidas. Até porque Sumaré, Sabesp tem 60%. Campinas tem mais ou menos isso também. Falta investimento, falta muito investimento para a gente evitar a perda da água tratada que entra no sistema, vai para o cano e de lá some, porque quebra, porque vaza, porque é isso. É muito difícil resolver esse problema? Realmente, a gente precisa de muito investimento. Por quê? São todos esses túneis, os encanamentos, a maioria são antigos, né? Então, como da nossa casa, a gente precisa sempre ter uma manutenção, senão acaba tendo um vazamento e que a gente acaba não sabendo desse vazamento. Então, precisa de um investimento grande para conseguir controlar esse índice de perdas. Mas isso não é impossível. A gente tem exemplos aqui na região, né? Campinas, o índice de perdas de Campinas é baixo, em torno de 19%. E o de Limeira já é em torno de 15%. São os menores índices de perda do país. Né? Só comparando com o Japão, que é um país, né, super desenvolvido, ele chega a índices de perdas entre 10% até menores que 10%. Então, não é impossível, a gente consegue, a gente pode conseguir chegar nesses níveis, né, de índices de perda, mas precisa de um investimento, precisa de um acompanhamento disso, porque realmente, eu acho que
O grande gargalo, inclusive no nosso plano, né, da macrometrópole paulista, foi mostrado isso, que a gente só vai conseguir, né, abastecer toda a população garantindo esses reservatórios, combatendo as perdas e trabalhando na educação ambiental. Olha, nossa região, o governador anunciou 2 reservatórios, 2 represas aí, mas devem ficar prontas, né, daqui a 8 anos. Até lá, São Pedro vai ter que ajudar muito e você também. Quero agradecer a presença aqui da Andréia. Muito obrigado pela presença e pela entrevista, viu, Eu Andréia? que agradeço a oportunidade, muito obrigada. E a gente está à disposição lá no consórcio, tem o nosso portal, né, agua.org.br. Tem várias informações, então quem quiser pode acessar. Obrigado, Gabi. Obrigada. Obrigada. Obrigado a você e até o próximo Entrevista Coletiva. Até lá.